Bem-vindas, bem-vindo ao Contracapa, que é esse nosso programa semanal que a gente traz aqui escritoras, escritores, para poder falar sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre curiosidades, e geralmente são pessoas de Minas ou que têm uma forte ligação com Minas, para a gente valorizar a nossa literatura, o nosso povo aqui também. Hoje nós receberemos no nosso espaço, nesse oráculo que a gente tem, porque são tantas pessoas boas que vêm conversar com a gente, trazer boas ideias, então podemos falar que é um oráculo, justamente uma amiga querida que eu conheci também pelo jornalismo e que acabou sendo uma referência para mim em vários assuntos na área médica. Quando eu preciso, sempre peço socorro. Hoje estamos aqui com a Cristiana Guimarães Paes Savoy, que a gente chama de Cristiana Savoy. Cris, seja bem-vinda a esse nosso espaço de conversa, de trocas, de reflexões. Obrigada, agradeço o convite e a oportunidade de bater papo com essa pessoa querida, que é o tio Flávio, contar um pouquinho para vocês aí da nossa empreitada. Nós temos algumas empreitadas juntos, né? Recentemente eu lancei um livro e pedi para que ela escrevesse uma parte, que é uma carta, para as pessoas... para as pessoas que estão passando por perdas, né? Que são momentos difíceis e que a gente estava falando sobre dores nesse livro. E ela fez para esse livro, chamado Toda Dor e Todo Amor que Sinto Aqui, uma parte muito especial, muito leve de um tema muito denso. Bom, as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu não sei onde que você está nos ouvindo ou nos assistindo, mas eu vou falar onde que a gente está presente, para onde vocês podem nos encontrar. Nós estamos no portal do Jornal Hoje em Dia, então sempre estaremos lá no portal toda quinta-feira, 19 horas. As nossas entrevistas aparecem lá, assim como na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas também tem a Rádio Web Hoje em Dia e o YouTube, que é o Hoje em Dia BH. Então o YouTube sempre vai estar lá, a entrevista para você pegar, assistir, passar para outras pessoas. Mas a gente também está em algumas rádios, que é a Rádio Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, a Gorutubana de Janaúba, a Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Estamos na programação de todas essas rádios e estamos aí disponíveis para que você possa nos encontrar, ouvir, replicar aquilo que a gente fala aqui no Contracapa. Bom, a Cristiana Savoy, ela é médica pelo FMG, e é especialista em clínica médica pela Santa Casa de Belo Horizonte. Ela é pós-graduada em cuidados paliativos pela Universidade de Milão. E aí eu paro por aqui nessa apresentação para a gente já poder saber um pouco o que é cuidados paliativos. Cristiana, a gente tem ainda uma ampla discussão, porque as pessoas ouvem falar quando algum famoso pede os cuidados paliativos, então as pessoas falam, mas é porque está no fim da vida. O que é, na verdade, o cuidado paliativo? Essa deturpação, né, do conceito de cuidado paliativo ainda é muito presente, sabe, tio Flávio? Em verdade, o cuidado paliativo é uma área, é uma abordagem de cuidado que se presta a aliviar sofrimento. Aliviar sofrimento de pessoas que têm doenças graves que vão ameaçar a continuidade da vida delas. E que vão passar por N dificuldades, não só no âmbito do corpo, do biológico, né, das dores físicas, falta de ar, vômito, mas de todas as esferas, né, social, psíquica, familiar, espiritual. Então, o cuidado paliativo, o nome pallium vem de manto. Então, eu acho que essa é a definição mais bonita, porque é esse manto de proteção. O que o cuidado paliativo faz é isso. Ele protege os seres do sofrimento desnecessário que muitas vezes vem junto com o adoecimento, né? Então, é isso que é cuidado paliativo. E aí o grande problema é quando começa a acontecer, quando a gente começa a conhecer o termo cuidados paliativos, muitas vezes a mídia associa a terminalidade, né? Sim. E então não é só quando as pessoas estão no fim da vida. Sim. Mas é a busca pela diminuição da dor, né, dos sofrimentos em vários campos, não só a dor física. Sim, e a questão do fim de vida, nós somos expertos em fim de vida, mas não é só a nossa área de atuação. Então, a gente cobre todo o tempo de vida adoecida, que pode ser meses, pode ser anos, isso independe. Então, é importante a gente desvincular,
Porque se a gente acha que é sempre fim de vida, isso vai gerar uma barreira. Porque a pessoa vai falar cuidados paliativos, não quero estar em fim de vida. Ela acaba vendo essa colagem errada de que cuidado paliativo é só para quem está ali no fim da linha, né? Quando não tem nada para fazer, como antigamente se dizia. Né? E isso é muito longe da verdade. Uma pessoa em coma, por exemplo, ela pode pedir cuidados paliativos, né? Optar por cuidados paliativos, porque o coma pode demorar, ficar por muito tempo. Situações, por exemplo, de doença neurológica, né? Em que a gente tem, né, uma perda que pode ser cognitiva, podem ter várias perdas associadas numa demência, que é bem comum das pessoas conhecerem. Eu posso viver com demência décadas. Né? Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de demência, é uma doença que me ameaça a vida e que traz uma série de mudanças e de sofrimentos em todas essas esferas que a gente falou. Então, o cuidado paliativo entra aí, é um bom exemplo, né? Que não tem nada a ver com o final de vida, não tem nada a ver com um tempo, com um prognóstico, né? Que é esse tempo de vida esperado, mas tem a ver, sim, com o objetivo do melhor cuidado, da qualidade de vida para essas pessoas e para as famílias, para os cuidadores, para quem transita em torno dessa pessoa adoecida. A gente está falando a gente fala de morte, ressaltando, inclusive, o aspecto da vida, né? Então, quando você traz esse livro, que é o seu primeiro livro, né? Primeiro de muitos, espero, Crônico, Conversas de Médica, você está completando 50 anos. Eu fiz 48 esse ano. Próximo, daqui a 2 anos, completo 50. Ah, tá. Que está perto de completar os 50 anos. Apresenta esse seu primeiro livro, uma espécie de baú literário que reúne ideias, histórias e reflexões. Então, ele é uma coletânea eu te perguntei isso aqui porque antigamente as pessoas não gostavam de perguntar a idade, né? E hoje você coloca na contracapa, porque não há problema nenhum em relação a isso, para você, obviamente, né? Da gente falar disso aqui, porque quem te conhece sabe que isso aqui é uma conquista. Né? Estarmos vivos celebrando 50 anos, celebrando X anos de trabalho é uma conquista. Mas você faz uma coletânea aqui de reflexões que você foi escrevendo ao longo aí da sua trajetória como médica. Então me conta aqui, como é que surgiu a ideia de colocar em papel essas ideias, essas vivências, essas experiências e por que colocar essas experiências no papel? A escrita, para mim, tio Flávio, sempre foi uma companheira. Eu tenho cadernos guardados de adolescente, assim, que eu tenho histórias e tenho até pequenos livrinhos ali escritos, porque era uma maneira que eu tinha de me expressar, de elaborar as minhas questões. Então, eu sempre gostei e sempre precisei de escrever. Eu acho que mais do que gostar, eu tenho uma necessidade da escrita. É como se alguma coisa que me acontece, a hora que eu consigo colocar no papel, aquilo passa para um outro nível de organização interna para mim. Então, isso sempre foi um recurso. E aí, em 2010, quando eu fui morar na Itália, quando eu fiz a minha formação em cuidado paliativo, eu fiquei muito isolada das pessoas, né? Porque a gente vive, eu e minha família, um núcleo, eu, marido e filhas, mas a gente perde as conexões maiores. Então, isso me gerava uma certa solidão. E eu comecei a usar o blog, eu criei um blog, e nesse blog eu contava da nossa vida lá. Contava das coisas cotidianas, das coisas engraçadas. E aí as pessoas falam, nossa, eu gosto de ler as coisas que você escreve. Aí muita gente que recebe, às vezes, alguma carta, alguma coisa que eu escrevo, falava, nossa, eu acho muito interessante o jeito que você escreve, é gostoso de ler. Enfim, ficava essa ideia, e aí eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Eu acho que escrever um livro você deixa uma coisa registrada, né? Assim, uma coisa do legado, eu acho bacana. Mas, enfim, seguir a vida. E aí, quando aconteciam situações profissionais ou pessoais, o livro tem muita coisa pessoal, é um livro muito íntimo, inclusive, porque são situações que me marcavam na minha vida e aí eu escrevia. Né, uma forma dessa elaboração minha. E aí, por uma razão, não sei exatamente por que, eu resolvi, eu vou publicar, eu vou juntar, né, algumas coisas. E aí foi um trabalho que foi bastante grande para poder selecionar o que cabia no livro, né, o que tinha conexão. Então, eu fui fazendo, o livro é dividido em 4 partes, né, em que eu vou tentando juntar ali um fio comum de assuntos, mas são assuntos variados,
mas claro, sempre sob a minha perspectiva, como ser humano em primeiro lugar, mas como médica. Então nasce daí essa história do crônico, e por isso o título, né? Pois é, me fala por que esse crônico, o que é o crônico? Crônico em medicina, né, a gente tem essa terminologia, algo agudo que acontece agora, que é de pouco tempo de evolução, e o crônico, que é algo que vem se desenrolando ao longo do tempo, algo que dura muito tempo. Então, nasceu por isso, uma brincadeira, né? Porque o crônico traz, como foi compilado ao longo de quase 15 anos essas histórias, então ele nasce lá atrás. E aí fez a brincadeira com crônicas, né? Porque a maioria são crônicas, em forma, pequenos textos em forma de crônicas. Então, daí o título. E quando você escreveu, você pensou, porque você já estava escrevendo blog, o blog foi algo que te aliviava, né? Te fazia refletir, e escrever realmente parece que nos organiza, como, eu tenho muito essa experiência da minha casa. A minha casa, quando está desorganizada e quando eu a organizo, parece que eu estou me encontrando, sabe, intimamente. O escrever também é um encontro, né? Ou um reencontro, muitas vezes. Sim. Quando você escreveu esses textos e agora publicando o livro, quem é que você pensou que poderia ler isso aqui? Pacientes, pessoas que estejam passando por alguma situação que vão encontrar nesse livro alguma fala que possa fazê-las entender sobre essas situações? Como é que foi? Acho que o primeiro motor que me levou a colocar o livro e publicar, dividir com as pessoas, foi exatamente fazê-las se conectarem emocionalmente com os cuidados paliativos. Acho que isso foi um dos grandes, talvez, do que me impulsionou, né, a ter coragem de colocar, porque como o livro traz coisas muito pessoais, né, não é fácil a gente se expor. É um desnudar-se, né? É um desnudar-se. Você está se mostrando por completo para as pessoas. Exato. Então por você completo, compartilha, ou pelo menos uma parte, né? Uma faceta. Mas é uma amostra, né? Que a gente fica à mostra quando a gente descreve, né? Isso. Então eu acho que para ter coragem de fazer isso, tem que ter alguma coisa a mais. Então eu acho que esse a mais, muito foi isso, a vontade de que as pessoas pudessem entender no coração, um entendimento não só intelectual, cognitivo, não é um livro técnico de forma nenhuma. Então é um livro para qualquer pessoa. Eu acho que ele não tem um público específico, assim, um paciente familiar, porque eu acho que todos nós somos pacientes em potencial, em verdade, né? Então, seja passando por alguma coisa que a gente está vivendo em primeira pessoa, ou como familiar, ou como amigo, então somos seres que vão estar em conexão aí na saúde e na doença. Então eu acho que o livro me trouxe um pouco dessa pretensão, talvez, de que as pessoas pudessem chegar nesse universo, que é um universo que para mim é muito cotidiano, para mim é muito claro, mas que para a pessoa que não tem nenhum contato, por exemplo, com o mundo da saúde, ou mesmo com os cuidados paliativos, talvez ela não consiga apreender, né? E muitas vezes a gente tem uma explicação científica, ou mesmo mais médica, e a pessoa fica assim, mas não entendi direito esse negócio de cuidado paliativo. E aí a hora que você traz a história, porque são muitas histórias, né? Tem histórias de pacientes e tudo, então eu acho que isso traz ali uma ilustração muito viva de como que é essa relação do cuidar, né? E aí o livro tem essa ideia de trazer um pouquinho desses extratos, né? Desses momentos que eu espero conseguir tocar as pessoas, chegar no coração das pessoas com essas histórias. A sua escrita ela é muito humana. Eu acho que talvez até esse seu olhar, né, dos cuidados paliativos, ele dá um olhar humano às pessoas, e você se conecta muito com a verdade que há em cada pessoa pelos seus escritos, pelos seus textos. Trazer isso para um livro é um ganho para a gente, obviamente, porque quem lê vai ter acesso a esses seus pensamentos, e ainda mais com algo que a gente tem um certo receio de falar. A gente não fala sobre morte, a gente adia falar sobre doenças, a gente até, quer dizer, ainda há cidades em que as pessoas cismam em não falar a palavra câncer, né? Por uma cultura mesmo, né? Com todo respeito a essas pessoas. Como que a gente pode também desnudar esses assuntos densos? Demência, adoecimento, envelhecimento, solidão. Eu acho que um dos principais modos da gente tirar esse tabu, né, da gente
Esse véu, né, exatamente, que cobre, porque tá lá. Só tem um véu que a gente vai colocando porque a gente não quer falar. Vários véus. Eu acho que a morte ela é coberta por muitos véus. Então esse desenvolver, né? Desenvolver é tirar os véus. Eu acho que uma das formas é através desse compartilhar de histórias, porque são histórias que conectam a todos nós, né? Se tem alguma coisa humana é a morte, né? Então, assim, a partir do momento que a gente nasceu, aliás, não só humano, mas tudo que vive morre. Então, quando a gente traz o tema, quando a gente fala, eu acho que falar das coisas é uma maneira muito eficaz da gente ir quebrando devagarzinho esse tabu, porque a pior coisa é a gente não falar. Porque aí a coisa vai tomando uma proporção, né? Não fala, cala, olha, acho que o silêncio ele vai trazendo ainda mais peso e vai trazendo ainda mais dificuldade. É igual o bicho-papão, quando o menino pequeno, né, tá lá com medo do escuro, do bicho-papão. O que a gente faz? Vamos acender a luz, vamos procurar esse bicho-papão. Cadê ele? Né? Porque aí, a partir do momento que a gente joga luz naquele tema, ele começa a ficar mais palatável, menos difícil de enfrentar. Então, agora, uma curiosidade minha aqui, quando a gente fala a gente vê algumas pessoas que estão hoje na área de medicina ou outras áreas falando sobre morte, né, e trazendo esse assunto mais à mídia, coisas desse tipo. Como que é a sua relação em família sobre esse assunto? Você, sua mãe, você, suas filhas, você, seu marido... Como é que vocês falam sobre morte? Sim, interessante porque essa pergunta. Quando a gente tem você é uma profissional que está trazendo um assunto para ser falado com os seus clientes. Mas e aí no âmbito pessoal? Isso perpassa as nossas conversas, né? Então, na minha família a gente fala muito sobre o assunto. As minhas meninas brincam que elas já sabem muito bem sobre cuidados paliativos, porque elas ouvem o dia inteiro, né? Mas com as minhas cunhadas, sogra, minha mãe, meu pai, o testamento vital, por exemplo, que é um assunto que hoje é mais falado, mas uma década atrás quase ninguém sabia. O meu pai já tem o testamento dele feito, lavrado em cartório e tudo mais. Então, as pessoas que convivem comigo, elas sabem que isso é um tema, é um dos temas que eu gosto de falar. É claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não ficar sendo aquele chato que está sempre trazendo, né? Morte, monotemático, né? Mas eu acho que eu consigo trazer, assim, dentro também do que as pessoas pedem. Tem gente que não quer e não é uma coisa que a gente deve impor, mas existe o espaço, né? E as pessoas sabem que esse espaço está aberto comigo, então muitas vezes as pessoas puxam, né? Amigos dos meus pais, pessoas que me conhecem e perguntam, e aí o assunto vai fluindo, aí sai alguma coisa na mídia, aí eles me mandam, saiu aqui no Fantástico. Agora, felizmente, a gente tem visto o cuidado paliativo sair do armário, né? Porque Ana Cláudia Quintana, que é uma geriatra paliativista, que fez muito esse trabalho, e eu tenho muita gratidão a ela, porque ela trouxe o cuidado paliativo para perto das pessoas, né? Ela tirou o cuidado paliativo lá da academia, né? Daquele âmbito muito dos médicos, dos profissionais de saúde, e levou para as pessoas na novela das 8, né? Então a coisa começou a ficar um pouco mais próxima para a gente poder falar. Acho que quando a Ana Cláudia ela fez um TED, e esse TED que estourou, não foi isso? Foi, ela fez um TED. Popularizou através daí? Exato. Aí nasceu daí o livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um livro que fez assim, um trabalho maravilhoso no sentido de tirar a morte realmente desse lugar sombrio, horrível, e as pessoas falaram, olha, pode ser bonito ler um livro sobre a morte, pode ser legal, a gente pode trocar. Então, eu brinco que às vezes eu vou em casas de pacientes, eu atendo em domicílio, né? E quando eu chego na casa, às vezes tem o livro dela na cabeceira. Aí eu já falo, bom, então meu trabalho já está mais fácil, porque a pessoa já tem ali uma introdução muito clara do assunto. Então, acho que foi um trabalho muito interessante e muito bem-vindo e necessário, né? Que ela fez. Me conta mais aí sobre esses capítulos que você falou. São 4 partes que você escreveu? Como é que são divididos? Então, assim, a primeira parte é de tudo um pouco, porque são assuntos não necessariamente médicos, são coisas que, né, assuntos às vezes prosaicos, situações que me tocaram de alguma maneira, e aí ele entra nessa primeira parte, né, esse de tudo um pouco. Depois tem o de medicina, que são assuntos médicos gerais. Depois tem o de morte, que é especificamente lidando com a morte, lutos que eu vivi pessoalmente, lutos em relação a pacientes, e a parte final que eu chamei de colheita, que são histórias de pacientes
e aí cada um com a sua particularidade, com a sua emoção própria. Né? Então, quando a gente fala de luto, é possível a gente falar sobre lutos diversos, não a perda apenas de pessoas, mas de outras circunstâncias, a gente pode também chamar de lutos? Sim. Luto, na verdade, é toda quebra de vínculo, né, tio Flávio? Então, por exemplo, eu saio de um emprego, que eu trabalhei 19 anos no hospital, quando eu fui sair desse hospital, foi uma elaboração e foi um luto. Quando a gente perde um animal de estimação, quando a gente perde um papel social, né? Então, existem vários lutos, não só o luto definitivo, né, que a gente poderia chamar assim da morte, da perda de uma pessoa fisicamente, mas existem esses vários lutos ao longo da vida. O luto de um adolescente, por exemplo, que está perdendo a infância, é um luto, né? E aí a gente vai para um outro lado, que é um luto difícil e pouco entendido, né? Um luto talvez não reconhecido. Sim. Porque quando a pessoa deixa a infância e vai com a mudança de corpo, a mudança de voz, e até de olhares mesmo, antes era a criança que tinha o pai e a mãe como heróis. Hoje eles veem que há outros heróis, né? E vão quebrando aqueles vínculos. Mas a gente está envelhecendo mais, a gente está num país em que se espera que em 2050, né, o número de idosos seja superior ao número de jovens. A gente está vivendo mais. Estava lendo um texto recente do Drauzio Varela falando sobre Cristo, que não morreu de causas naturais, mas morreu aos 33 anos, mas naquela época as pessoas viviam aos 40, ele dizia. E agora a gente está tendo aí, em 2024, teve uma nova régua aí do IBGE dizendo que ampliou-se a expectativa de vida. Como lidar com esses lutos, como a aposentadoria? É um luto para muita gente porque perde seu status. Como lidar com esse luto da perda de audição, da perda de movimento, que impede, às vezes, as pessoas de estarem conectadas ao social, porque não estão me ouvindo mais. Como lidar hoje? Porque eu vi que você tem um capítulo aqui falando sobre idosos, sobre velhos. Os velhos, E aí eu queria saber sobre esse luto em vida, a gente tendo essas perdas diversas. Sim. A velhice acaba sendo uma coleção de lutos, né, tio Flávio? Não só por essas limitações que pessoalmente a gente vai vivenciar, né? Então, eu passo a precisar de óculos para enxergar, eu passo a não ouvir tão bem, eu passo a não ter mais a mobilidade que eu tinha. Então, eu ouço muito de pessoas que estão lúcidas e ativas mentalmente essa dor de falar, olha, a minha cabeça ainda é a cabeça de antes, mas o meu corpo não me acompanha, né? Eu não dou conta mais de fazer as coisas. E se viver isso na pele, no dia a dia, é muito difícil, né? Então, envelhecer não é fácil. A gente tem que parar de romantizar muitas vezes, né? Porque quando a gente romantiza, eu não estou dizendo que a gente tem que, meu Deus, eu estou ficando velho, mas trazer para a discussão também as perdas que nós vamos ter para preparar, né, para essas perdas. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo, né? Vai ficar lindo. Então, eu acho, aquela coisa da melhor idade, né? Assim, será que é a melhor idade? Eu acho que, assim, tem coisas boas e coisas ruins, sim, mas a gente precisa olhar com clareza e com coragem, porque tem muita coisa que é difícil e que a gente precisa se preparar, porque se a gente se prepara, fica menos difícil. Agora, se eu finjo que não está acontecendo, eu vou provavelmente tropeçar e cair de cara. Então, eu preciso estar organizada e buscar os recursos para esse enfrentamento. E ver também o lado bom, né? Ficar velho te dá uma maturidade, te dá uma autoconsciência, né? Uma capacidade de se conhecer, de não se preocupar mais com coisas que são, às vezes, muito bobas e que a gente sofre muito quando é jovem, né? Então, esse olhar para trás, esse poder contribuir com a nova geração, eu acho que os velhos são maravilhosos, mas eles sofrem por essas perdas continuadas e a perda de pessoas, né? Eu vejo muito isso também, as pessoas falarem, olha, é muito difícil porque todo mundo com quem eu me relacionei já não existe mais. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou com 51 anos de idade, os meus ídolos estão morrendo. Né? Então a gente estava percebendo aí, Rita Lee, pessoas que eram para mim os ídolos, né, da mídia, eles estão indo embora. Então já é uma perda. A gente vai, aí eu na expectativa de que eu vou viver um tempo maior, daqui a pouquinho eu estou perdendo também a mobilidade. Daqui a pouquinho, e não estou dizendo, lógico, tem uma enfermeira que você deve conhecer, a Tisa,
que ela é professora da PUC, que ela fala da gente se preparar hoje para o nosso envelhecimento amanhã, né? Sim. Exercícios físicos, cuidado com a mente, mas isso vai acontecer com a gente. E aí você fala dessa perda das pessoas próximas. A esposa perde o marido, os filhos viajam. A gente tem uma cultura muito forte também de falar que os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais, e isso às vezes não acontece, e culturalmente a gente não conversando sobre isso, a gente acha que tem que acontecer e dói. Então são essas perdas que vão acontecer na velhice que podem trazer esses lutos, né? Uhum. Você recebe muitos pacientes que falam dessas dores? Sim. E essa dor, né, de perder as referências e perder as conexões sociais é uma das dores mais difíceis. Porque eu brinco que assim, a dor do corpo, a gente tem muito recurso, né, para a dor do corpo, mas a dor da alma, essa além de ser mais profunda, de a gente acessar, a gente não tem os remedinhos facilmente acessíveis, né? Muitas vezes depende de outras esferas de cuidado e dessa mobilização das redes de apoio e do que realmente faz aquela vida ter sentido. Então, é muito mais complexo, né? Então, eu tenho alguns pacientes centenários, então eles contam, falam, olha, esse mundo, eu já não pertenço mais a esse mundo. Né? As pessoas com quem eu me identifico e que eu sei que eu sou eu por causa delas, elas já não têm, eu não tenho irmãos, eu não tenho primos, eu não tenho... Os meus filhos, cada um já está com a vida, enfim. Então, eu sinto que eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, né? Eu tenho paciente que fala assim, Deus me esqueceu, doutora. Eu já estou com 104 anos, está na hora. Né? Então, muitas vezes é esse tipo de sofrimento, né? Que a gente vai ouvir das pessoas e que é um luto acumulado, né? E a gente eu estou vendo aqui o seu currículo, que você passou pela Rede Mater Dei, ficou um bom tempo na Rede Mater Dei, quase 20 anos. Isso. Hoje você está no Hospital da Baleia, graças a Deus lá na coordenação da equipe de cuidados paliativos, né? Isso. Essa experiência com esses pacientes te modifica muito? Parece estranho, porque lógico, o contato com as pessoas nos modificam, mas a gente fala muito de levar a humanidade para a área de saúde. A gente quer médicos mais humanos, médicos mais sensíveis e médicos que trabalhem mais a dignidade humana. Esse contato com essas pessoas te modifica como pessoa, obviamente, né? Espero que isso aconteça com todo mundo. Mas como é lidar com essa situação de uma mulher com 105 anos, por exemplo, que já passou por tantas coisas? Eu estou lendo um livro da Isabel Allende que fala sobre uma mulher que nasceu na gripe espanhola e sobreviveu à Covid. Ou seja, tem aí 105... Duas pandemias, exatamente. E chega aos 105 anos de idade com aquela dúvida, estou viva, né? Não estou falando desse caso específico, mas de vários casos. Mas já estou passando da hora, né? Uhum. Como lidar humanamente com essa situação? Porque o corpo você vai ajudando lá a resolver. Sim. Você perguntou desse se modificar através desse contato, né, de Flávia? Eu acho que o Hospital da Baleia, ele é uma escola de uma grandeza sem tamanho. Eu falo que a gente vai para ajudar, mas a gente é muito ajudado enquanto ser humano, porque ali você tem uma conexão e isso é algo que a gente que lida com pessoas em terminalidade, e muitas vezes o paciente que está internado, ele é o paciente de fim de vida. Ele é aquele paciente que está, porque já passou por N situações e aí chegou no nível terciário de cuidado, né? Porque a gente vive num país em que, infelizmente, as pessoas não têm acesso precoce. Então, muitas vezes o que a gente vai cuidar são pacientes já com doenças muito, muito graves e muito avançadas. E tem uma característica das pessoas no final de vida, que essas pessoas, elas são muito puras e elas são a essência. É como um pouco a criança, sabe? A criança não disfarça, a criança não... Quando você olha no olho de uma criança e você se conecta com ela é aquilo ali. E a pessoa em fim de vida é a mesma coisa. Então, eu falo que é um grande privilégio para a gente poder cuidar dessas pessoas e receber essa essência humana. E a hora que a gente entra em contato com essas pessoas na sua essência, a gente também mostra a nossa. Ótimo, isso é fantástico. E essa conexão é de uma riqueza, e isso no Hospital da Baleia, que é um hospital em que a gente lida
na maioria das vezes com pessoas com muita dificuldade econômico-financeira, pessoas às vezes miseráveis. A gente tem moradores de rua, a gente tem pessoas que são marginalizadas na sociedade, pessoas que têm um nível de miséria, que às vezes não têm o que comer, né, e querem ficar no hospital porque ali eles têm a refeição garantida. Então a gente vê muita coisa que nos toca no que a gente tem de mais humano. Então essa conexão e essa possibilidade da gente ajudar, mas também ser ajudado, é algo que realmente é de uma natureza superior, sabe? Dizem que tem pesquisas aí que falam, que pegam as pessoas na terminalidade e perguntam se elas têm algum arrependimento, alguma coisa assim, né? Sim. A Ana Cláudia fala sobre algumas coisas nesse sentido, mas você já ouviu algumas coisas quando, né, devia ter amado mais, devia ter chorado, né? Mais, devia ter visto o sol nascer? Você tem alguns relatos desses, assim? Tem bastante. Flávia, a gente ouve muito isso, né? Assim, eu queria muito se eu pudesse voltar atrás, né? Eu queria ter dedicado mais à minha família, por exemplo. A gente ouve isso de pessoas que ficaram muito focadas no trabalho, né? No lado profissional. Ou pessoas que falam, por exemplo, gastei muito da minha vida tentando agradar os outros, tentando fazer o que os outros esperavam de mim, né? Então, assim, preenchendo expectativas que não eram reais, né? E aí chega no fim da vida e você fala, e aí, né? Valeu o que isso, né? Porque aqui sou eu, e a morte traz essa coisa a gente morre sozinho, né? Então tem isso, assim, a gente nasce sozinho, por mais que tenha todo um entorno, é uma experiência individual. Ninguém passa por nós, não por ela, tem jeito. Né? Então, esse estar sozinho consigo mesmo e falar assim, nossa, agora é eu e eu mesmo, e aí? O que adiantou eu ficar, às vezes, fazendo graça para os outros e agora sou eu que estou aqui, né? Então, as pessoas trazem muito esse tipo de reflexão, né? Olha, como a gente tem que encerrar, eu queria que que já está comigo, que essa reflexão ela pudesse ser hoje, né? Porque enquanto a gente faz essa reflexão de que vale algumas coisas desse sentido, querer fazer as coisas pelos outros, né, para agradar apenas aos outros e nos desagradando muitas das vezes, de aproveitar os momentos. Minha mãe está com 89 anos de idade, e eu estava conversando com ela esse final de semana e ela falando sobre a questão de usar um absorvente, né, porque ela tem que ir ao banheiro, quando chega ao banheiro ele já está molhado, ela troca. E minha mãe criou uma possibilidade dessa conversa ser leve. Então, ela falar sobre usar aquele absorvente por causa do problema urinário que ela tem, ela não fala mais com... Talvez ela não demonstre, mas ela fala com muita leveza. Quando a gente pensa na questão da aposentadoria, para muita gente essa quebra do vínculo social, até o poder mesmo, e parece que a pessoa está... Na sociedade, ela desconectou, né, numa aposentadoria. Ou perdeu o valor. Perdeu o valor, né? É a gente ter que falar sobre isso, ter que fazer essas construções agora, né, para que a gente possa ter essa aposentadoria, ter essas perdas, porque elas vão existir, a gente estando vivo, de uma maneira que seja mais leve, já que a gente já está conversando mais sobre isso, já que a gente está enfrentando esse monte de fantasmas que a gente cria, né? Então eu espero que as pessoas, ao lerem o seu livro, elas consigam também despertar para essa conversa sobre a morte, para essa conversa sobre a vida, para essa conversa sobre os cuidados que são paliativos enquanto a gente está aqui, né? O cuidado que você tem ao me mandar uma mensagem, que você tem ao ir ao lançamento do meu livro. Então, isso são cuidados que a gente pode fazer enquanto a gente está aqui, vivendo, e não só brevivendo. Sim, sim. Né? Porque uma vez uma pessoa falou assim, eu estou só brevivendo. Não, porque pareceu breve demais, o só, sozinho e breve. Sim. Então, obrigado pela sua escrita, obrigado pela sua presença aqui. Para poder comprar o seu livro, as pessoas podem buscar onde? Tem duas formas, tio Flávio, seja diretamente com a editora, no site da editora Patuá, ou na Amazon. Só digitar lá, Crônico, Conversas de Médico, ou o meu nome, e aí pela Amazon também é possível comprar. Ok. Cristiana, eu estou aqui muito reflexivo ainda sobre as coisas que você foi falando, porque você foi falando aí, eu fui fazendo muitas viagens, Sim. que ainda não voltei delas, tá? A gente vai conversar ainda sobre esses assuntos, mas agradeço de fato, de verdade, você ter
compartilhado com a gente as suas experiências. E eu espero o Crônico 2, quem sabe? o 3, o 4 e por aí vai. Então aqui Sei. está, gente, a indicação do livro e a gente fica por aqui nesse bate-papo gostoso que vai fazer a gente pensar muito ainda sobre a nossa morte, mas sobre a nossa vida. Até lá!